Super El Niño chegou. 90% de chance confirmada pelas maiores agências climáticas do planeta. O sul do Brasil debaixo d'água, a Amazônia em chamas, os rios secos, as safras destruídas. E agora vem a parte que ninguém está te contando. Como esse caos climático vai explodir a sua conta de luz, o preço da sua comida e o que você ainda pode fazer antes que seja tarde demais. Se você chegou até aqui, já sabe que esse canal não te entrega o óbvio. Curte esse vídeo e se inscreve, porque o que vem por aí é ainda mais pesado. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo ao Dinastia Global. Inscreva-se no canal. No ano passado, o El Niño foi responsável pelo verão mais quente já registrado na história da humanidade. A demanda por energia elétrica explodiu. O ar-condicionado funcionou além da capacidade. Os reservatórios das hidrelétricas recuaram e a conta de luz subiu. Agora imagine tudo isso acontecendo de novo. Só que desta vez, o brasileiro chega nesse cenário com o orçamento doméstico já esticado por anos de inflação acumulada, com o crédito comprometido e com a poupança no limite. Isso não é catastrofismo, é o cenário base que os economistas estão calculando agora, e existe um caminho para você atravessar essa tempestade sem quebrar. Mas primeiro, você precisa entender exatamente como o golpe vai acontecer. O Brasil tem uma dependência histórica de um tipo específico de energia, a energia hidrelétrica. Quase 65% de toda a eletricidade consumida no país vem de usinas que dependem de chuva para girar suas turbinas. E a grande maioria dos principais reservatórios do Sistema Interligado Nacional fica onde? No Sudeste, no Centro-Oeste, exatamente as regiões que o El Niño priva de chuva. A mecânica é cruel e simples. Menos chuva, reservatórios caem, geração hidrelétrica reduz, governo ativa as termoelétricas. E aqui está o detalhe que a maioria das pessoas não sabe. Gerar energia com termoelétrica custa entre 3 e 7 vezes mais do que gerar com hidrelétrica. Não é exagero, é o dado do Operador Nacional do Sistema Elétrico, o ONS. Todo esse custo extra precisa ir para algum lugar, e ele vai para a sua conta de luz. O sistema de bandeiras tarifárias foi criado exatamente para sinalizar isso. Bandeira verde, tudo normal, reservatórios cheios. Bandeira amarela, atenção, os níveis estão caindo. Bandeira vermelha, patamar 1, custo adicional de R$ 4,46 a cada 100 kWh. Bandeira vermelha, patamar 2, R$ 7,87 a mais a cada 100 kWh. Parece pouco? Para um apartamento médio consumindo 300 kWh por mês, bandeira vermelha 2 significa um acréscimo de quase R$ 24 por mês. Multiplicado pelos 12 meses de um ciclo de El Niño, são quase R$ 290 a mais no bolso apenas em energia elétrica, apenas em um domicílio. Agora multiplique por 90 milhões de unidades consumidoras no Brasil. E esse efeito não fica só na casa das pessoas. Cada fábrica, cada loja, cada hospital, cada supermercado paga mais por energia. E sabe para onde esse custo vai? Para o preço do produto que você compra. O efeito cascata da bandeira vermelha está em toda parte. Você só não vê o rótulo. Agora vamos falar sobre algo que acontece a 9.000 quilômetros de você e que vai aparecer no preço do frango no próximo trimestre. Commodities agrícolas são negociadas em bolsas internacionais. A Bolsa de Chicago, a CME Group, é onde o mundo aposta no preço da soja, do milho, do trigo e do café. E quando analistas climáticos em Nova York modelam um Super El Niño e chegam à conclusão de que o Brasil, o maior exportador agrícola do planeta, vai ter problemas sérios de safra, o que eles fazem? Compram contratos futuros. Eles apostam na alta do preço antes que a alta aconteça. E quando fundos bilionários começam a comprar esse tipo de contrato em volume, o próprio ato de comprar já faz o preço subir. É uma profecia que se autocumpre. Soja e milho mais caros no mercado internacional. O que acontece com o produtor brasileiro? Ele prefere exportar porque recebe em dólar, que está valorizado. Menos produto no mercado doméstico. Oferta cai, demanda mantém. Preço sobe. E o milho caro não é só o milho no prato. É a ração do frango, é a ração do suíno, é o insumo de laticínios. Tudo sobe junto. Os economistas já têm um nome para esse mecanismo: pass-through de commodities para o IPCA. E os modelos do Banco Central já estão revisando as projeções de inflação para cima por conta exatamente disso. Inflação acima da meta. O que o Banco Central faz quando a inflação ameaça desancorar?
sobe a Selic. Selic mais alta, crédito mais caro, financiamentos mais pesados, consumo cai, economia desacelera, PIB revisto para baixo. Tudo isso por causa de um oceano que você nunca vai tocar. Mas aqui está a parte que ninguém conta no noticiário. Enquanto o cidadão sofre, alguém está lucrando. Empresas de geração termoelétrica registram os maiores lucros exatamente nos anos de crise hídrica. Quanto mais a bandeira vermelha permanece, mais elas faturam. Fundos de commodities que anteciparam o El Niño saem com retornos de 30%, 40%, 50% em um único ciclo. Tradings agrícolas que operam nos dois lados, compra e venda, capturam a volatilidade como se fosse um produto. Isso não é conspiração, é o funcionamento padrão do capitalismo em momentos de crise de oferta. A pergunta é: o que você pode fazer a respeito? Não muito para mudar o sistema, mas bastante para proteger o seu. Primeiro, revise seus custos fixos agora, não depois. A conta de luz vai subir. Isso não é se, é quando. Troque lâmpadas, revise aparelhos com alto consumo. Considere um chuveiro de menor potência. Cada redução de 10% no seu consumo é 10% a menos de impacto quando a bandeira vermelha chegar. Segundo, olhe para investimentos indexados à inflação. Tesouro IPCA+, é um instrumento criado exatamente para esse cenário. Ele garante um juro real acima da inflação, independente de quanto ela suba. Quando a Selic sobe, os títulos pós-fixados também se valorizam. É o momento de ter ao menos parte da reserva financeira protegida nesses instrumentos. Terceiro, antecipe compras de produtos não perecíveis de alto consumo. Não estamos falando de estocar como se fosse apocalipse. Estamos falando de racionalidade econômica. Se você sabe que o arroz e o feijão tendem a subir nos próximos meses, comprar agora com o preço de hoje é uma decisão financeira legítima. Quarto, renegocie dívidas antes que o crédito encareça. Se a Selic subir, os juros do parcelamento, do cheque especial e do rotativo do cartão sobem junto. Toda dívida que você liquidar antes dessa alta é dinheiro que você não vai pagar de juros. Essas não são dicas revolucionárias, são comportamentos básicos que a maioria das pessoas só adota depois que a tempestade chegou. O diferencial está em agir antes. No século XX, a política e a economia ditavam o ritmo do mundo. No século XXI, o clima entrou na equação. E ele não pede licença. Não espera o calendário eleitoral. Não consulta o Banco Central antes de agir. El Niño não é uma anomalia, é um lembrete de que a maior força que move preços, derruba governos e transforma vidas não está em Brasília, nem em Washington, nem em Davos. Ela está no Oceano Pacífico, silenciosa, quente e em movimento. Então deixo para você uma pergunta. Se o clima é o novo risco sistêmico da economia global, e as evidências dizem que é, o seu planejamento financeiro já leva isso em conta? Deixa nos comentários, porque essa conversa está só começando.